Saúde os irmãos na paz do Senhor. Hoje vamos ver a nossa lição de número 5, do dia 3 de maio de 2020, que fala sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O nosso texto áureo nos diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. A verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nosso objetivo geral na lição de hoje é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Os objetivos específicos são refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que nossa salvação vem de Deus e não de obras. Então, a palavra de Deus do texto que nós estamos lendo na lição de hoje revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. É essa graça divina que estamos tratando nessa lição que proporcionou ao ser humano ser liberto do poder do pecado. Por ela nós fomos perdoados e salvos da condenação eterna. E é nesta seção da epístola que estamos entrando agora que o apóstolo Paulo amplia esse conceito de libertação do pecado. E a revista vai dizer que ela é descrita como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que a nova criatura em Jesus Cristo desfrute de uma nova vida com o Salvador. Então, estamos entrando agora numa nova etapa da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, onde ela vai falar a respeito dessa salvação que nos dá essa libertação do poder do pecado. A presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários a respeito da salvação. É o nosso texto bíblico em classe, dos versículos 1 até o 10 do capítulo de número 2. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Então, favor imerecido, graça, nós não tínhamos direito nenhum. Pelo contrário, nós, como pecadores, estávamos cada vez mais destinados a padecer por causa dos nossos pecados. Por isso que é um favor imerecido. Nós não tínhamos mérito nenhum. Eu já falei em outra lição
que os nossos méritos, a única coisa que nos proporcionam é o nosso destino ao inferno. Se não fosse Cristo entrar na nossa história e trabalhar a respeito da nossa salvação, nosso destino não seria outro. Estaríamos mergulhados em pecados e rumando com certeza para o inferno. Mas essa graça, esse favor imerecido foi dado por Deus, e nós que aceitamos e ouvimos e entregamos a nossa vida a Cristo, agora podemos desfrutar de uma nova vida. Uma vida totalmente diferente daquela a qual nós tínhamos antes. Tópico de número 1 fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos por natureza filhos da ira. É o que diz os versículos de 1 a 3 do capítulo 2. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, o apóstolo Paulo começa a salientar e relembrar, olha, antes de Cristo ter morrido, antes de ele ter entregado a vida e vocês aceitarem ele como Senhor, todos eram filhos da ira. Ele vai dizer ali, ó, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Não tinha outra saída para nós. Por isso que esse primeiro tópico fala sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. E o item 1 do tópico 1 fala sobre a nossa condição anterior. E agora nós vamos estudar um pouquinho melhor o que esse texto está dizendo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A palavra ofensa do grego é paraptoma e tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Ou seja, quando está falando em ofensa, está dizendo que é como se nós estivéssemos dando um passo em falso, sabendo que estamos dando esse passo em falso. E quando ele usa o termo pecado, pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Por isso existe uma diferença entre ofensa e pecado. Ofensa é errar conscientemente. Pecado é uma falha que ocorre durante a nossa caminhada na fé. Então, existe uma diferença muito grande entre um e outro. Eu vou repetir isso para ficar bem gravado. Ofensa é errar conscientemente. Se eu estou fazendo algo consciente de que eu estou pecando, que eu estou fazendo aquilo que é errado, isso é uma ofensa diante de Deus. Diferente de pecado, que é uma falha que ocorre ocasionalmente durante a nossa caminhada. Pecar, então, nesse conceito, é comparado com uma pessoa que está caminhando na rua tranquilamente, de repente tropeça sem intenção em algum pedregulho e cai. Isso é pecado. Ela não se percebeu que aquele pedregulho estava no caminho, tropeçou e caiu. Isso representa o pecado. Já a ofensa, nesse conceito, é comparado com uma pessoa que está caminhando na rua, percebe que na sua frente tem um buraco em que ela pode cair dentro, mas ela simplesmente ignora e segue em frente até cair nesse buraco. Isso é ofensa. Por isso que existe uma grande diferença. Tu estar caminhando e tropeçar sem perceber e cair. E outra é tu ver que tem um buraco na frente, ver que tem algo que vai te levar a cair e mesmo assim você opta por caminhar, por seguir em frente até que
sofre o dano daquela situação. A lição segue dizendo: em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Efésios 2:1. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, essa era a nossa condição anterior. Antes, as duas são erradas, tanto o pecado quanto a ofensa, mas a nossa condição era essa. Pecávamos ou casualmente, sem intenção, ou intencionalmente, que é o caso da ofensa, e isso nos destinava à morte. Estávamos mortos por causa das ofensas e por causa dos pecados, mesmo aquilo que era intencional e o que não era intencional. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. As pessoas sem Deus caem, quer intencionalmente, que são as ofensas, quer não, que são os pecados. Não tem escapatória. Aqueles que não entregaram a vida a Cristo ainda, acabam tropeçando em um desses dois fatores. Por isso que o apóstolo diz que eles estão mortos em ofensas e pecados. E o apóstolo Paulo, em Romanos 3:23, ele é mais categórico ainda quando ele diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E tem outra versão que vai dizer: e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Essa é a condição do homem antes de aceitar a Cristo. O conceito que ele fala ali, estando mortos em ofensas e pecados, é de morte moral e morte também espiritual, provocado pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então, tanto uma questão contra outra, tanto a moral quanto a espiritual, causa essa separação de Deus. E aqui o autor usa dois textos bíblicos. O primeiro é de Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado provocando essa separação entre o homem e Deus. Já Tiago, capítulo 1, versículo 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Por isso que fala ali sobre mortos em ofensas e pecados, porque ele começa através de um pensamento, esse pensamento vem à luz e acaba se transformando em um pecado, e esse pecado causa essa morte, porque todos pecaram e separados estão de Deus, falando de uma separação, de uma morte eterna, algo inevitável para o homem. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede de o homem ouvir e obedecer à voz de Deus. Ou seja, comparando o homem pecador com um corpo inerte. Se você pegar um animal, um cachorro morto na rua e você balançar ele, não vai ter resultado nenhum. Por quê? Porque ele está inerte, ele não se movimenta. Assim é o homem pecador. Não tem nada que faça ele mudar a sua atitude. Ele está, de certa forma, morto já para as coisas de Deus. E é isso que o apóstolo vai dizer: olha, quem vive dessa forma, quem vive assim, está morto, mesmo estando vivo. Usando a questão de estar no corpo físico vivo, mas espiritualmente morto, ou seja, separado de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6 diz: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ou seja, a pessoa que se entrega aos prazeres, aos pecados, no seu corpo está vivo, mas espiritualmente está morto e separado de Deus. Deus abençoe.